Então, fala você, explica o cronograma das lives, assim, qual que foi a ideia, né? Então, a ideia surgiu com o Outubro Rosa, porque eu vejo assim, é um mês, tem muitos eventos, muitas palestras, muitas lives, para chamar a mulher para o autocuidado. E isso é muito importante, o autocuidado. Sim. Mas o autocuidado, ele inclui N campos, né? Porque não é simplesmente você tomar um banho, passar uma maquiagem, ficar bonita, né? A gente associa às vezes o autocuidado muito à pele, né? Ao fisiológico. Ao fisiológico. A cuidar do físico. Não é simplesmente você olhar o seio, se tem alguma coisa, ir no ginecologista. Isso você tem que fazer. Afinal de contas, você está num corpo que se desgasta e tem todo esse processo. Então eu tive a ideia de fazer por conta disso, para chamar para outras áreas. Porque até a área fisiológica, eu estava vendo a respeito, a área fisiológica, quando você parte para o autocuidado, você se depara com uma estranheza. Porque quando você vai passar um creme no seu corpo, do jeito que você faz? Eu, especificamente? Eu tenho, assim, um momento de passar creme no meu corpo, mas eu falo que é um momento de carinho comigo mesma, né? Então eu passo um creminho, começo nas pernas, depois eu passo na barriga, nas costas, nos braços. Você vai sentindo, vai devagar. Vou passando devagarzinho, mas é uma coisa nova, é uma coisa recente pra mim. Porque antes era uma obrigação, na verdade. Minha pele não pode ficar ressecada, eu vou passar um creme. Exatamente, Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Ai, que saco, tô ficando mais de idade e a pele tá ficando ressecada. E eu preciso começar a usar creme, porque eu não gostava de usar. Então, rapidinho, né? A mulher tem muitos, a gente pode chamar de, não é evento, rituais, né? A gente tem muitos rituais. Numa certa idade a gente começa a usar creme no rosto, numa outra certa idade tem que começar a usar creme no corpo. Então, e acaba sendo uma obrigação, né? Mas você viu que tem um tem que? É um tem que, é uma obrigação. Tem que, A gente aprende de criança que tem que tomar banho. Mas ninguém explica pra gente depois por que a gente tem que tomar banho, como tomar banho, que instante é aquele, né? Então a gente vai fazendo automaticamente. Eu aprendi de criança tem que escovar o dente, eu aprendi de criança tem que tomar banho. Agora estou precisando passar protetor, agora estou precisando passar creme. E não tem um cuidado, um autocuidado, no sentido de sentir-se. A gente não olha, né? A gente acaba otimizando a situação, né? A gente acaba automatizando. Tem que fazer, tem que. E a mulher tem muito tem que. Principalmente quando ela entra no processo mãe, né? No modo mãe. O modo mãe não cuida de si, cuida de todo mundo, menos de si mesmo. Então, pensando nisso, o outubro, ele traz assim um chamamento não só para uma doença, mas para a mulher olhar um pouco para si. Porque ela não é só um fisiológico, ela não é só um seio, ela não é só um útero. Se ver como um indivíduo, né? Além disso. Porque ela pode até se preparar melhor para uma doença ou qualquer coisa que possa vir, se ela estiver atenta a ela. Se ela estiver presente a ela, né? Se sentindo, né, no seu próprio corpo. Exatamente, porque a primeira coisa que a gente faz é não querer o próprio corpo. Aí você procura aí, vamos dizer, historicamente, como aconteceu com a mulher? Você sabe, Rita? O que você sabe da história da mulher? Eu sei que a gente vem historicamente de uma sociedade patriarcal, né? Poucas sociedades antigamente eram matriarcais, muito poucas. Então, todos os estudos apontam que a maioria era patriarcal e a gente já vem como o outro ser desde muito tempo, né? Como segundo. Não sei muito sobre a história em si, estou estudando agora, então sei pouca coisa ainda. Mas eu sei que, por exemplo, a gente começou a falar do corpo. O corpo, para a mulher, sempre foi uma questão... É a primária, né? Se sentir no próprio corpo, né? Antes de começar a sentir o psicológico, a consciência, né? E sempre foi uma barreira para o feminino aquilo, né? A gente foi taxada como um corpo. Somos usadas apenas como um corpo mesmo. Sim, um objeto. Um objeto. É difícil você se sentir um indivíduo dentro de um corpo, sendo que aquele corpo é um objeto, né? Além de ser um objeto, é um objeto que você não pode tocar. Sim. Porque muitas mulheres hoje não sabem como funciona, nunca se olhou no espelho, nunca se tocou, né? Então,
E assim, até eu tenho uma certa idade e você tem outra, bem mais nova que eu, poderia ser sua mãe aqui. Tem praticamente a idade da minha filha. Mudou isso na geração de vocês? Vocês são mais curiosas quanto ao corpo, quanto a... Sinto que sim, que teve muita evolução nesse sentido, assim, né? Principalmente pelas nossas mães mesmo, as mulheres que nos apresentaram outro modo de ver a vida, né? Um modo menos preso, mas ainda preso, né? A gente ainda está preso a muitas concepções, mas de uma maneira diferente. Por exemplo, eu sinto que a minha geração tem muito mais abertura para falar do corpo, para se tocar, para falar sobre masturbação, para falar sobre orgasmo feminino. É um assunto que se fala mais, muito mais do que quando você tinha a minha idade. Sim. Hoje é um tabu que está começando a ser quebrado. Mas você vê que é a passos curtos, né? Porque já passaram-se tantas décadas de luta, de coisas, e ainda a gente está, né, começando, que não é uma criança, está começando a aprender a andar. E é interessante porque a gente pode trazer uma outra geração, que é a da minha mãe, que seria a sua avó. A da minha mãe, eu comecei a conversar com ela a respeito disso, ela tem 82 anos. Eu comecei há uns anos agora atrás a conversar com ela sobre isso. E ela tinha dúvidas assim, que é até interessante de você ver, né? Nossa, mas filha, eu nunca vi isso, eu não sabia disso. E assim, para você é claro, né? Mas para mim é escuro. E hoje, para vocês, em relação a nós, a gente é igual a gente em relação a elas, né? Sim. Isso é muito legal de Muitas ver, vezes né? eu vejo isso com a minha mãe. Eu acho engraçado, porque eu sinto que às vezes eu ensino coisas para ela também. Né? Porque geralmente a gente tem, principalmente quando é criança, né? A mãe é muito uma entidade, né? Então você aprende tudo com ela que te ensina o mundo. Aí depois que você cresce um pouco, você percebe que você começa a ensinar também o mundo, porque não é o mesmo mundo em que você viveu na minha idade, né? Em que minha mãe viveu na minha idade. Então a gente começa a apresentar coisas diferentes. E aí rola essa troca, né? É interessante que a sua geração, ela já nasceu bem mais apta ao mundo digital, né? A minha tá nos trancos, né? A da minha mãe, então, é legal que eles também se interessam por isso e a gente está podendo ensinar. Sim. E eles estão com vontade de aprender, né? Essas mulheres estão com vontade de aprender coisas novas. E elas já, você fala assim, nossa, mas 80 anos, 82, 85, para que aprender mais, né? E elas têm interesse também. E isso é muito, eu acho muito bonito de se ver. Porque uma história que vem que a mulher não podia fazer nada. Um período aí que não podia votar, não podia dirigir, não podia fazer nada. Hoje ver uma mulher de 82 anos se interessando por Facebook, por Instagram, por YouTube, por assistir, eu acho muito interessante. É um movimento muito aberto à mudança mesmo, né? A reconhecer que o mundo mudou e que coisas novas acontecem e liberar um pouco disso que... Aí você vai me dizer melhor que você é especialista. Mas isso que é o centro do feminino, que é a curiosidade, né? Que é um ponto central nosso. As mulheres são curiosas, elas gostam de aprender, a gente gosta de... E por muito tempo a gente foi podada quanto a isso, né? Não se permitiu mesmo, não se permitia estudar, não se permitia votar. E essa pra mim foi a maior mudança da geração mesmo. Se permitir ser curiosa e descobrir as coisas, né? E aí, pensando em tudo isso, eu até... pensando em outubro e na mulher, eu pensei em trazer um assunto bem legal para a gente discutir. A criação do mundo. Porque todo mundo fala assim, fulano criou isso, ciclano criou isso, e antigamente eram muitos homens que criavam, né? Todo mundo criava e eram muito poucas mulheres que criavam. E da onde vieram esses homens, Rê? É que nem o antigo dilema do ovo e da galinha, né? No fim assim, todos vieram de uma mulher, né? Todos. As mulheres e os homens, né? Todos os seres humanos. Aí o interessante disso é um portal. Todos passam por ele. E se a gente falar assim, que portal? Vagina. É o primeiro portal, né, onde você é exposto ao universo, de fato. Sim. Tem um vídeo que me mandaram uma vez, que acho que foi minha mãe que me passou, ele é muito bom, que são duas crianças gêmeas discutindo dentro do útero. Existe vida após o útero? Eu não sei, mas você acredita no Deus, mamãe? Eu não sei, e aí é uma discussão, né? E no fim, é um pouco disso, né? Porque o ser, quando ele sai do útero, ele
nasce para uma vida, de fato. Sim. Ele sai daquela vida anterior, porque ele tinha uma vida interior, né? Ele tá pulsante ali dentro, mas aí ele sai para o mundo. É até engraçado que uma vez uma pessoa falou assim, eu não nasci por uma vagina, eu nasci de cesárea. Qual é o desenho de uma cesárea? Na hora que você corta, o que fica? Ah, é verdade. É basicamente Você uma cortou, tá ali o corte. Eles vão tirar o bebê. Fica quase os lábios ali, assim, né? Não tem jeito. Você tá dentro do útero de uma mulher. Você tem que sair por um portal. E tudo bem, até quem diz que nasceu de cesárea, né? Você pode falar, não, tudo bem, mas você iniciou sua vida pela vagina. Pela vagina. Também, né? Não, fui feito em laboratório. A gente já tem, né? A inseminação artificial. Sim. Tudo bem, você foi feito dentro de um útero. Então, assim, tudo passou pela mulher, entendeu? Não tem como não passar. A gente ainda não aprendeu, tem muita gente que estuda isso, que tenta, mas a gente ainda não aprendeu a desenvolver a vida fora do útero. Não existe. Então... Não tem. Não tem como. Você passou por uma mulher. Você precisa do processo informativo do espermatozoide de um masculino, mas forma dentro de uma mulher e sai por um portal de uma mulher. Não tem jeito. Não tem como você reclamar disso e nem querer mudar isso. Né? E aí a mulher, ela não se valoriza. Toda a criação do mundo veio a partir dela. Passou por uma mulher. Né? E aí a gente pode passar numa outra coisa ainda. O bebê nasceu e fica ligado a quem? A mulher. Até que se corte o cordão umbilical, ele tá literalmente ligado à mulher. E depois? Cortou, continua, porque é a mulher que amamenta, a mulher que nutre mesmo, né? A mulher que nutre é a mulher que passa todas as informações. Continua ali mamando, continua ali. Se você pegar um bebê mamando e olhar, ele fica ali naquele estado extasiado. De sou mãe, né? Ele é a mulher, né? Ele não tem essa diferença, né? E quem que vai educar as crianças? A grande maior parte das mães. Inclusive... Até na sociedade que a gente vive hoje, que muitas mães não estão em casa para educar seus filhos porque estão trabalhando, são outras mulheres que educam. Então o papel de reprodução da vida é todo feminino. E o papel de formação de referências é todo feminino. Sim. Então se aquele ser lá na frente criou alguma coisa, ele passou também pelo referencial de uma mulher. Porque é ela que passa toda a referência para ele. A criança só vai enxergar que tem uma outra pessoa próximo aos 3 anos. Ela está sempre ligada à mãe, né? Então, isso é interessante para a mulher saber e se valorizar a respeito disso. Eu faço uma analogia que eu gosto de fazer, que é de que no fim a gente não se dá conta, mas as mulheres são as donas do meio de produção, né? Nós somos as donas da fábrica, porque tudo é fabricado aqui dentro, entendeu? Sim. Necessitamos da informação do homem, né? Uma codependência entre os dois ali, mas a fabricação é toda feita aqui. Então a gente tem que se valorizar e saber nosso lugar, né? O devido responsabilidade desse lugar, né? Eu acho que até isso que você falou é muito legal. É uma questão de responsabilidade. Porque a mulher, ela tem o processo criador e interiorizador. O homem tem o processo que é mais agressivo, é mais exterior. Multiplicador, né? De ir, né? De ir em busca. A mulher tem o processo mais criador, administrador, interiorizador, e o homem é mais agressivo, é ele que dá esse esteio, né? Vamos dizer, a postura ereta, né? Até se você pegar o valor do falo, né? Para todo mundo, que o falo tem valor, porque se você pegar as construções das civilizações, ela tem qual formato? A grande maioria é formato fálico. Formato fálico. É uma posição ereta. É uma postura ereta. É uma postura de exteriorização. Agora a mulher não. A mulher é essa criação, a mulher é administração, a mulher é interiorização. Acho que a mulher é uma eterna metamorfose também, né? Aí você fala, mas a mulher então não pode trabalhar, não pode ir para o exterior? Ninguém disse isso. Mas ela precisa saber o seu valor. Ela precisa saber a sua responsabilidade. Porque muitas vezes, o que acontece? A mulher se torna mãe e se tornando mãe, acabou a mulher. E ela esquece dela.
Aí quando ela vai ver lá na frente, ela criou todos os filhos, ela cuidou da casa, cuidou de todo mundo, e lá na frente ela chega lá e descobre uma campanha do Outubro Rosa, e ela vai dar atenção para ela e já é tarde demais. Porque ela tinha que cuidar de todo mundo. E ela não cuidou dela. E não cuidar dela significa olhar para ela como eu sou importante. Eu tenho uma história, eu tenho uma constituição, eu tenho uma construção. E eu conheço essa constituição? Né? Estamos aprendendo agora, passinhos de tartaruga. Então, mas a gente tem muito tempo para isso? Não, né? É difícil, porque a gente acabou se envolvendo em tudo e esqueceu de si mesmo. E aí voltar um pouco esse olhar para si mesma faz com que ela comece a existir. Porque a primeira que não existe é a mulher, para ela mesma. E aí ela vai, não existe para ela, vai para o meio e se derrama, muitas vezes agressivamente, muitas vezes totalmente perdida, muitas vezes a agressividade acumulada dela vem de encontro com parceiros que agridem, né? Porque tem uma base na mulher, a agressão que vem de fora também não é gratuita. Porque tudo que vem daqui é para eu ver o que sai daqui. Sempre existe responsabilidade, e aqui é muito difícil de falar desse assunto, né? Porque é um assunto delicado de se conversar, não é uma coisa simples, conversa de bar que 10 minutos a gente resolve, Sim. né? Mas existe uma responsabilidade sempre não vou falar culpado e vítima, mas no ator e na pessoa que recebe aquela ação, né? Existe responsabilidade em ambos. E toda vez que eu faço alguma live, eu falo a respeito disso. Eu não estou falando nada contra ninguém. Nem contra nada, nem contra um homem, nem contra nada. Por quê? Porque falar da responsabilidade da mulher não é falar que ela foi culpada, mas é falar, mulheres, se conheçam. É lógico, é inclusive trazer uma defesa para isso. Se conheça, porque aí você sabe seus movimentos e sabe como impedir com que o retorno seja tão agressivo. Porque eu não sei o que tem aqui dentro. É provocativo, né? Mas é para fazer se mover mesmo. Porque a vitimização, acho que ela é uma etapa do processo. Sim. A gente precisa entender que existiram vítimas, né? A gente não está dizendo que não existem. Mas em algum momento a gente tem que sair do papel de vítima e entender a nossa responsabilidade naquilo para poder mudar a situação. Para deixar de ser vítima, né? Para você sair daquilo mesmo. Não adianta eu sair gritando um monte de coisa para mudar se eu não me conheço. Porque quem é a pessoa mais próxima de você, Rê? Eu? Você. Pode até falar meus pais, meus irmãos, mas no fim, mais próximo que eu não existe, né? Qual é a única morada sua por esse período de existência? Morada mesmo sua? Este corpinho. Este corpinho. Esse cérebro. Então, desvendar esse cérebro, desvendar essa área psicológica, essa área fisiológica, saber a sensibilidade corporal. Porque muitas mulheres vão para uma relação sexual sem se conhecer. Sim. Então, fica lá esperando. Escuta, mas você não faz nada? Mas ele sabe o que tem que fazer? A gente acaba esperando sempre, acho que isso até a gente pode voltar para a sociedade como um todo. A gente sempre espera um pai, né, um Deus, um guia, alguém que venha e mostre, é aqui, ó. E quando a gente começa no processo do autoconhecimento, do aprendizado, e a gente começa a se empoderar de nós mesmos, é muito libertador, porque você começa a ser esse seu Deus. Sim. Você mostra o seu caminho, né? Então aí Exatamente. Aí você começa a fazer a mudança, né? E eu acho que a mudança, você falou, a mudança começa em você, né? Não adianta você querer sair gritando e mudando tudo se você não se conhece ainda. Você não mudou em você. Não, né? Porque a questão talvez não seja nem mudar em você, mas a questão é olhar como você funciona. Mudar a visão, mudar seu olhar, né? Porque você, se descobrir como você funciona, automaticamente aquilo vai funcionar até seu cérebro morrer, porque já foi constituído, ok, mas se você sabe que aquilo funciona e você vai por esse caminho, você vai por esse. Não é? Você não precisa ficar sempre indo pro mesmo caminho e dando com a cara no barranco.
né? Você pode ir desviando, você pode saber o que acontece com você. A gente começa né? a parar de se anestesiar, né? E passa a tomar atitudes para mudar. Que nem você descobre, vou tentar fazer uma analogia aqui, mas você descobre, eu sei que eu tenho dor de cabeça, sempre. E eu vou lá e tomo remédio. Mas eu nunca busquei saber por que eu tenho dor de cabeça. E aí um dia eu descubro que a minha dor de cabeça vem do fato de eu não usar óculos. Eu vou continuar me dopando de remédio, sendo que eu posso tomar uma atitude e usar óculos? Olha, minha vida mudou, eu parei de ter dor de cabeça. Eu não preciso mais ficar curando a minha dor de cabeça, porque eu não tenho mais ela. Sim. Porque você aprende a trabalhar com movimento. Seus olhos continuam com a mesma deficiência, mas você arrumou uma forma de minimizar essa dor. Sim, você aprende a usar, né, um caminho diferente. A usar o que você tem. E uma mulher, por exemplo, ela é criativa. Ela por si só ela é criativa. Agora, como que está a criação nossa? O que a gente tem criado? É até interessante buscar a etimologia da palavra criativa, né? De criar. A mulher é criadora. A gente mulher é criadora, então. Exatamente. Mas eu acho que a gente se perdeu um pouco no tempo. Primeiro por tanta repressão, depois pela desvalorização do próprio processo de criação. Porque a mulher, vamos dizer assim, uma mulher que tem muitos filhos. Nossa, né? Olha aquela mulher. Acho que ela não fazia nada, né? Não é? Mas ninguém fala, olha aquele homem, né? Olha, engravidou ela 15 vezes, né? Isso a gente acaba entrando até numa lógica de mercado mesmo, do sistema em que a gente vive, onde a gente falou que a mulher trabalha na reprodução, né? Ela que educa, ela que reproduz. Esse trabalho não é remunerado, na maioria das vezes é muito porcamente remunerado. Não é remunerado e ainda tem porque não se dá o valor, né? E ainda tem alguns nomenzinhos, né? E ainda não se dá o devido valor, inclusive você desvaloriza, né? Você dá um descrédito para aquilo. Dá um descrédito. E é interessante que a mulher faz isso com a mulher. A mulher desvaloriza a outra mulher. Isso é quando a gente chama, nas leituras que eu faço sobre feminismo, fala-se muito do estrutural, né? É isso, a gente está inserido na lógica. Machista, né? A gente está inserido na lógica, então é estrutural. É estrutural e a mulher machista, né? Agora, quando a mulher descobrir como ela funciona, o poder que ela tem de criação e de expansão disso, aí sim a gente não vai precisar nem ficar gritando para mudar. Porque se eu não sei o que eu tenho aqui dentro, o que eu tenho para usar, o poder que eu tenho para usar, o que você vai usar, né? Eu não sei, eu tenho lá um celeiro cheio de ferramenta. Que ferramenta você tem, Rê? Você sabe? Quais são as suas ferramentas? Se eu não colhei pra caixa, eu não sei, né? Você já abriu a sua caixa de ferramentas? Eu ando dando uma fuçadinha nela aí ultimamente. Então. Já descobri algumas. Mas se você não olhar pra ela, você não vai descobrir nunca mesmo. E aquela ferramenta que tá ali, ela foi usada, ela se usou sozinha, né? No mecanismo da vida, né? E você foi entrando em repetições, repetições e repetições e não olhou que você tinha aquela ferramenta que podia pegar o martelo para pregar o prego e não para bater no dedo, né? Porque a gente tem uma Usar o martelo para bater no dedo a vida inteira, né? E aí quando a gente presta atenção que a gente tem um martelo, fala, nossa, isso dá para eu construir uma casa com o martelo e eu aqui batendo no dedo, né? Exatamente isso. Então quando a gente fala isso, né? Conheça-se. Olhe para você, dê atenção. Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo, a famosa frase, né? Sensibilize-se por você. Porque a mulher não é isso que está na história. É uma lógica. Vamos olhar lá. A mulher é isso que está na história? Eu sou mulher e digo que não. Então, não. Então por que a gente tem que continuar cumprindo com isso? Mas para eu fazer alguma coisa, eu preciso olhar para o que eu tenho de ferramenta. Né? E o homem tem o seu papel. O homem tem a sua parte, a sua responsabilidade. E o que acontece com a gente muitas vezes? Quando você está conversando com um homem, Rê, você conversa com um homem ou você conversa com você mesmo? Uma pergunta difícil. Com quem você conversa? Eu acho que depende da conversa, mas quando a gente tá uma conversa sincera e aberta, em geral eu tô conversando comigo mesma, na verdade, né? Eu tô me ouvindo meus próprios argumentos e
usando o argumento do outro também para trabalhar o meu, né? Então, mas se você está diante de um homem, conversando com um homem, com quem você deveria estar conversando? Com o homem? Com um homem que tem características de um ser masculino. Então, se você está conversando com ele e está observando como é que funciona um homem, automaticamente você vai começar a descobrir que você é um ser feminino. Você é o contrário dele. Agora, toda vez que a gente conversa com o homem, a gente quer que o homem seja delicado, que o homem seja isso, que o homem seja aquilo, e que ele entenda tudo que a gente fala, porque o cérebro dele funciona igual ao nosso, né? Então, quando a gente está diante de um homem, a gente não conversa com um ser masculino. A gente conversa como se fosse um ser feminino. E quando ele conversa com o feminino, ele conversa com o masculino. Então, o que acontece? A gente não tem a contraposição. Por isso que muitas mulheres também, elas agem como masculino e o masculino age como feminino. Não tem essa contraposição. Eu estou conversando com você, com uma mulher, mas se o outro homem chegar aqui e começar a conversar, eu não vou observar que ele é diferente. Um ser masculino é diferente de um ser feminino. Então a gente não consegue nem saber isso. A gente tem até passos de tartaruga bem pequenininhos, assim, nessa concepção de perceber não só, eu entendo do âmbito feminino e masculino, mas extrapolando um pouco o âmbito do indivíduo mesmo. Sim. De entender que o outro é diferente, que a vivência dele foi diferente. E que, principalmente por ser homem, ele tem hormônios diferentes do meu, ele tem partes do corpo diferentes da minha, então... Fora a vivência, se for meu irmão gêmeo, for um menino, né? A gente teve uma vivência muito parecida, ainda assim é muito diferente, porque estão em corpos diferentes, né? O cérebro é formado diferente, tudo é diferente. A composição química do corpo total é outra. Diferente. Então, e aí a gente conversa... Apesar de muito parecida, né? Ela tem grandes diferenças. Então... A gente conversa e é muito interessante. Se você fizer esse exercício, começa a fazer. A conversar com o homem, tentando ficar isenta do olhar feminino para ele. Eu vou observar como é que esse homem, esse masculino funciona. Porque é o masculino que me faz ver que sou feminina. Que se não tiver o contraponto, você não se vê. É igual você está vendo a luz, por quê? Se não tivesse o escuro. Você precisa, né, Sim. do contraponto daquilo ali para ver. Então, se não existe o outro, não existe um, né? Um é simplesmente... A gente vive nos relacionamentos tudo misturado. E aí depois a gente reclama, a gente puxa, né? Mas né, não dá para conviver com um homem, aí tá com uma mulher também não dá para conviver. Por quê? Porque a gente não consegue, primeiro, ver que tem uma outra pessoa diferente. Segundo, que eu não conheço nada do que é ser uma mulher. Você sabe o que é ser uma mulher? Bem, você já me disse. Vou jogar a pergunta para você. Então, a gente está tentando aprender agora o que é ser uma mulher. Porque alguém te ensinou quando você era pequena? Você teve uma educação direcionada para você estar no corpo feminino. Eu vou te ensinar a ser uma mulher. Teve? Eu também não tive. Aí você cresce imitando. Aí você começa a imitar irmão. Você começa a imitar um irmão estranho da escola, você vai imitando. Mas ninguém nunca sentou com você e falou, olha, você está num corpo feminino e vamos ver o que é isso, como funciona esse corpo e te ensina, olha, seu corpo feminino é formado assim, 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 assim. Você pode lavar assim, você pode fazer assim, assado, assado. Faz. Põe a mão aí. Eu tive, assim, educação sexual na escola, mas era uma coisa muito vaga, né? Nunca foi... Nunca teve uma separação, por exemplo, explicaram, né? O órgão feminino é este, o órgão masculino é aquele, mas não tinha uma didática na coisa, né? Tipo, é assim ainda você limpa, teve, assim né? Agora, na minha geração... Hoje eu acho que a gente tá num movimento de muita mudança nesse sentido, assim,
Às vezes eu acho que eu tô observando só a minha bolha, né? A gente observa, mas dentro da minha bolha, eu vejo uma mudança muito grande nesse sentido, né? Eu observo meus irmãos, por exemplo, são pais. Primeiro eu observo uma participação do pai Bem de um diferente. jeito muito diferente. Sim. Porque de fato não tem como a gente falar que o pai vai fazer o mesmo papel da mãe. Não é diferente. É diferente. E não adianta você não adianta exigir. querer fazer igual, é diferente. E não adianta você falar pro filho assim, pô, você só chama a mãe. Cara, até 3 anos ele só vê a mãe. Ele Como que tem o vai chamar dela, o né? pai? É um processo de adaptação, né? É. Ele ainda não desgrudou Não tem dela, jeito, né? não, Tem gente que não vai mais de separou. 10 anos, né? Tem muita gente aí adulto, adolescente, que ainda tá Aí no já, cordão ali. aí já é outra história, né? Mas eu vejo, por exemplo, a criação, eu tava falando mais do lance de ensinar o feminino, de ensinar a ter uma educação sexual. Eu vi minha cunhada outro dia dando banho na Cissa e eu achei muito legal que ela pedia licença. Ela falava, ó, licença, eu vou lavar seu bumbum, tá? Sim. Olha, com licença, eu vou lavar pra explicar pra criança que ali é parte do corpo dela, que são partes íntimas, que são como que lava. Ó, você lava assim aqui a pepeia, tá? Eu não sei. E eu lembro que assistindo aquilo eu achei tão bonito, porque quando eu era pequena, era uma coisa mais, faz aí, tó. Não tinha uma supervisão, né? Tá E eu imagino bem. que na época da minha mãe, na época da minha avó, era até uma coisa agressiva, né? Era, não bota a mão aí, tira a mão daí, não bota, né? E aí... Aí é feio. então você acaba Não pode ver a mão, né? se criando nesse ambiente, Exatamente, né? São camadas na cebola aí, né? Que você só bota mais camada de problema, mais camada de... E a mulher foi ficando sempre nessa repressão, né? Porque veio a história toda, aí a mãe, a mulher quando tem um filho, ela geralmente ela recorre à mãe dela, a avó, e tudo que a mãe fala, ela reproduz. E hoje é interessante que eu tenho visto casais em que não querem a mãe por perto, né? Não querem as avós por perto. Tá tendo um movimento contrário hoje. E para eles fazerem isso só os dois, né? Eu acho isso muito legal. Por mais que as pessoas possam falar, porque isso vai muito contra a criação de todo mundo, porque quando nasce um filho tem que juntar a família, as avós para ajudar, para dar banho. Isso historicamente, né? A gente se juntou como sociedade para cuidar das crianças, sim, né? Então, sim. É interessante uma coisa instintiva, de certa se forma. juntar como sociedade para cuidar das crianças, porque as crianças realmente precisam de cuidado. Mas tem um instante ali em que trazer as coisas das avós, esses novos aí, o homem e a mulher com filho novo, precisa rever esses conceitos. Porque aí você entra nas crenças, nos mitos, nos tabus e você vai acaba embora, colocando, além das suas crenças em cima da criança, você coloca as crenças da sua mãe também. Você vai né? repetindo tudo aquilo. Então, Edna, aí sobre as lives, me conta qual que é a ideia das lives, né? Vão ser 4 lives sobre a mulher, que a gente vai falar, e aí eu queria entender melhor qual que é a ideia de cada tema, né? Qual que é o primeiro tema, que seria a dor de ser mulher ou passado? Qual que é o... Sim, o tema geral dessas lives é um olhar sobre a mulher. Né? Então a gente quer trazer assim, a gente tem um passado marcante, um passado repressor, a gente tem toda uma história dentro disso, mas a gente veio dando esses passos e a gente pôde repetir, mas hoje a gente está podendo olhar para esse passado. A gente teve um passado para ter como exemplo. Olha, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. Então vamos trabalhar hoje para ver se a gente muda isso? Vamos procurar um processo de saber melhor como uma mulher funciona, o que é ser uma mulher e qual o papel dela no mundo? Né? Porque a gente não pode ficar também pegando o passado, chorar em cima do leite derramado e ficar lá, por causa disso que eu sou assim. Não. Usar esse conhecimento para construir o futuro. Para construir o futuro. Ótimo. Teve um período que a gente era só uma vagina. Teve um período que a gente não tinha alma. Teve um período em que fomos o segundo sexo sempre. Hoje a lógica já está nos dizendo que não tem nem primeiro nem segundo sexo. Né? Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Temos uma história, que bom. Vamos utilizá-la. Vamos utilizar. E aí, o tema da segunda live, então, vai ser sobre o portal. O que seria o portal? O portal é exatamente a vagina, por onde todo ser humano passa. Todos. Ou se fez uma cesárea, um corte, que acaba sendo um portal. Porque ele está dentro do útero, não tem jeito. Saiu sai por outra aqui, porta do portal, né? Saiu são 2 portais.
Não tem outro. Tem que sair dali de dentro e passa por um portal. E esse é o portal onde sai toda a criação de humanidade. Toda a criação. Não tem nada que se criou em humanidade que não teve esse princípio. Seja masculino, seja feminino, teve esse princípio. Todos foram fabricados em um útero e todos passaram pelo portal. Exatamente. Muito bom. A outra live, a terceira live, vai ser sobre o papel da mulher, né, pós-portal, que é a educadora. Que também aí a criança está ligada a ela ali, muito ligada até 3 anos, e essa criança vê o mundo pelos olhos dessa mulher, e ela vai pegar todas as referências daquele ambiente e tudo o que tiver ali em volta que essa mãe trouxer, ela vai adquirir como referência. E como ela está muito ligada à mãe, ela vai ver o mundo pelos olhos da mãe. Então, ela vai ver o pai, por exemplo. Mas se a mãe tem um monte de coisa contra o pai, o que essa criança vai captar? Aquele pai do jeito que ele é ou aquele pai que a mãe vê? Porque, de repente, a forma dessa mulher ver aquele homem não é a realidade dele. Mas essa criança vai captar o quê? A visão da mãe. A visão da mãe. Tanto que tem... De certa forma, ela ainda está conectada à mãe. Ela está muito conectada. E se tem alguém que tem valor na vida dela e é um Deus na vida dela, é a mãe. Tudo que ela falar tem coerência. Mesmo sendo a coisa mais incoerente do mundo. Tanto que a gente vê pessoas descobrirem que aqueles familiares, que aquele pai, assim, 50 anos, e ele foi descobrir que aquele pai não era aquilo que a mãe falava. Né? Porque ela tinha uma visão dele. E aquele ser que se formou ali, ele passou a vida tendo uma visão daquele ser, porque ele olhou pelos olhos da mãe e continuou, não foi buscar a realidade que era. Então a mãe, ela é total influenciadora na educação de um ser, principalmente na formação do caminho neuronal, que é até os 3 anos. Aqui a gente pode até puxar a figura da mulher em si, não só a mãe, mas a mulher como educadora, né? A gente está colocando mãe aqui no meio, porque a mãe é um título social. Mas se a gente for prestar atenção mesmo para a mulher e para aquele ser em formação, o papel mãe, ele acaba atrapalhando muito. Porque a mulher acaba deixando de ser mulher porque virou mãe. E isso faz com que ela, mulher, fêmea, se embote. E aquele ser que foi criado por ela, ele se torna um filho. E um filho vai ser dependente sempre. Então, esses 2 papéis, o papel de filho e de mãe, ele acaba sendo prejudicial na formação de um ser. Sim, ele é benéfico até certo ponto, né, para manutenção do ser, né? Sim. Mas depois de um ponto tem que ser quebrado, né? Na verdade, a gente colocou como um título social mesmo, porque você não precisa ser mãe para cuidar de uma cria. Sim. Você Tanto é que mulher, historicamente, a gente tem amas de leite, que são mulheres que cuidavam, mas não eram a mãe, né? Então, Sim. até hoje, a gente tem muita... Qualquer cria de uma fêmea, se ela não rejeitar, vai ser criada por ela. Você vê o cachorrinho, o gatinho, Sim. a vaquinha. Todos criam os seus filhos. A não ser que tenha aí uma rejeição, alguma coisa que aconteça. Sim. Só que a gente entra com esse arquétipo de mãe e de filho, e esse arquétipo de mãe e de filho, ele até merece uma live só disso, porque ele acaba sendo prejudicial. A programação já para uma próxima live aí. A gente pode jogar isso mais pra frente. E nesse raciocínio, né, a gente vai terminar na última live com, eu acho que é o core da coisa, né, a questão central, que é um olhar para si mesmo. Um olhar para si mesmo. É sobre... É assim, estou num corpo feminino. Fato, né? A não ser que você faça uma cirurgia, mas você vai... Físico, biológico, né? Você está num corpo feminino. Você nasceu num corpo feminino. Se você fizer uma outra cirurgia, você ainda continua com aquele corpo de base. Não tem jeito. Bom, primeiro aceitar que eu estou num corpo feminino, né? E olhar para ele.
olhar para aquela formação de corpo fisiológico, valorizar esse corpo, ter o autocuidado com ele, saber como ele funciona. E aí tem uma outra área ainda mais, aqui, que mais detona com a gente, que é a área psicológica, emocional, comportamental, e voltar para si e ver como você funciona. O que acontece comigo? O que eu faço? Por que eu tenho sempre esses retornos? Tem gente que fala assim, tem mulher que fala assim, nossa, eu tenho o dedo podre. Não tem? Nossa, como eu tenho o dedo podre. Não consigo um relacionamento que preste. Ai, que dedo podre. Mas ela sabe por quê? Ela já parou para olhar para ela? Muitas vezes Como a gente ela olha foi pro externo, né? Acha que o problema é o relacionamento. O outro. Importante entender como você chegou ali, né? Como você chegou? Agora, se você foi criada, você foi constituída por uma outra mulher de 0 a 3 anos, ela tem toda uma visão dali. Ela traz todas as referências dali. Autoconhecimento é o quê? Buscar essa formação, essa constituição de 0 a 3 anos. Olhar para si. Como fui constituída? Alguém me constituiu de 0 a 3 anos e eu nem participei, porque eu tinha 0 a 3 anos e alguém me constituiu. Sua participação aqui, foi como receptora só, né? Como receptora. Agora, se eu falar assim, ai, que hoje eu sou assim por causa do que fizeram comigo na infância. Não. Você recebeu aquilo, você é um adulto hoje, você pode voltar lá, ver tudo que você recebeu, ver tudo que você tem de ferramenta e que está enferrujando e usar no decorrer da vida. Então, eu tive olhar para si. Uma reflexão outro dia sobre o que é ser adulto, né? Eu tava refletindo pra mim mesma, né? Porque eu digo que hoje eu me sinto adulta. Qual que é a diferença, né? E é justamente esse ponto, é se responsabilizar pelo seu mecanismo, pela utilização do seu mecanismo. Seu mecanismo, exatamente. Porque o meu mecanismo me foi dado. Foi um presente que eu ganhei, eu não escolhi, eu ganhei. Mas ser adulto é se responsabilizar pelo uso que eu vou fazer dele, né? Como eu vou usar, como que eu vou aplicar isso. E se você pegar o que você recebeu, vamos dizer que você é uma pessoa muito crítica. Você critica tudo que tem pela frente. E isso te traz muito sofrimento, porque o retorno não é interessante. Mas é uma bela ferramenta, não é? Com certeza. Se você usar esse olhar crítico seu para de uma outra forma, vamos dizer, tem gente que fala assim, vira a chave, né? Vira as polaridades, né? Porque crítico não diz que é bom nem ruim, nem que estraga, nem que arruma, e nem que te faz sofrer, nem que te faz feliz. Crítica é uma ferramenta. A pessoa tem, na verdade, um dom, né? Exato. Um dom de ser crítico. E ela pode usar aquilo para muitas outras coisas. Né? Então, descobrir o que você tem aí dentro, você descobre. Mas você tem que aceitar que você tem aquilo, você tem que admitir, e depois você fazer um processo educativo. Né? E aí é um caminho assim andar. E eu acho que você que começou a fazer esse processo de olhar para você, você vê o quanto isso é instigante. Sim. E o quanto isso tem instantes que você não quer parar, né? Você quer ir cavucando, né? Tirando todas as coisas da cebola, né? Porque é muito instigante. Mas a gente, geralmente, nesse mundo imediatista, a gente tem preguiça. Porque dá um trabalhinho você fazer isso. Você precisa se dedicar, você precisa anotar, você precisa vasculhar, você precisa procurar ajuda. Se a gente for olhar para a pirâmide de necessidades, né? A gente vive num mundo em que tem muita gente que está na base, né? Que não tem as necessidades físicas atendidas. Sim. Então é muito difícil você começar a pensar na sua necessidade emocional não tendo a física atendida. Então a gente tem todo esse trabalho, né? Mas é importante trabalhar as duas também. Mas se você não partir para ver como você funciona, você nunca vai sair dessa outra que você tá aí. A gente até, durante a conversa aqui, a gente construiu um pouquinho disso, né? De primeiro ver que isso acontece, né? Enxergar o mecanismo. Enxergar que você tem... Exatamente. Por exemplo, enxergar que eu sou muito crítica. Vamos usar esse seu exemplo do crítico, né? Segundo momento, é aprender a sair do papel de vítima. Parar de se vitimizar por aquilo, isso me faz sofrer muito eu ser crítica. E aceitar que você é crítica e ponto também. Saindo da vitimização, você começa a aceitar aquilo e aprender a usar. Sim. Que aí é o conhecimento. Aí você passa a aprender a usar aquilo como uma ferramenta. Exatamente. E assim, participando hoje desse processo, é muito gratificante quando você chega num ponto que você entende que isso é um dom. Aquilo que te fazia sofrer é o que vai te
engrandecer, porque é a tua ferramenta principal, é o que você tem para usar. Isso daí é isso aqui, um copo. Eu posso te dar água e posso te dar veneno. O copo é o mesmo. Uhum. Então, É a ferramenta. É uma ferramenta, simplesmente uma ferramenta. Ela é isenta de julgamento de moral, né? Ou de preenchimento. Ela é só uma ferramenta. Eu estou aqui fazendo o que eu quero com ela. Certo. Né? Falar em água, eu vou tomar um golinho d'água e vou no YouTube me inscrever. E eu queria convidar quem está nos assistindo aí a seguir, né, a sua página no YouTube, a sua página no Instagram, para acompanhar os conteúdos. Tem sempre muito conteúdo legal sobre o autoconhecimento em si, né? Sim. Sobre o feminino, sobre o masculino. A gente fala sobre vários assuntos, né? E o canal do YouTube, como é que é o nome mesmo? O YouTube é Edna Martim. O Instagram é oficial Edna Martim. E aí vocês podem também entrar no meu site, que é ednamartim.com.br, que lá vocês vão encontrar todos os meus vídeos, tem um blog, tem vários textos, então ele está bem legal, eu acho bem importante quem tiver interesse no autoconhecimento, e se quiser entrar em contato também, é só acionar que a gente... Bacana, tem consultoria, né? Tem consultoria, a gente está vendendo um curso de autoconhecimento também, aí é só nos contactar que a gente... Acompanhe as páginas aí que tem muito conteúdo legal e em breve vamos soltar as lives aí pra vocês. Tchim, tchim. Obrigada pelo papo, foi muito bom.